Fala pessoal, sou Canari na área, estamos de volta hoje, dia 16 de outubro de 2024, um dia após um jogo aí que dois tempos distintos, mas que lavou a alma. Brasil 4, Peru 0 e foi muito bom. JP chegou agora aí, basicamente, lá para vir direto aqui pra gente conversar. Fala, JP, bom demais estar aqui falando com você. Fala, João, valeu, sim. O jogo foi como você falou, né? Dois tempos distintos que a gente vai poder falar um pouquinho aqui ao longo do programa. Mas é, escorreria, né? Sempre tem o jogo e a gente vai lá no campo para voltar para conseguir aproveitar ainda o calor do momento aí pra discussão, é chegar aqui correndo pra gente poder bater esse papo. Animal, isso que é bem legal, trazer um pouquinho a visão de quem estava lá dentro do campo como torcedor, trazer pra gente aqui um pouco do contexto e de tudo que a gente viveu nesses dias. Vamos lá, roda a vinheta. Estamos de volta e não esquece, né? Ativa o sininho aí, compartilha, conecta com a gente nas redes sociais, nas mais diferentes possíveis aí, todas as principais a gente tá e a gente conta com você, mandando pros amigos, chamando as famílias aí para fazer parte desse projeto que a gente tem muito prazer em fazer aqui. Eu e o JP estamos muito felizes e como a gente tem falado, nessa temporada agora a gente vai fazer cada vez diferente, já trouxemos um convidado, vamos fazer um pouco formatos diferentes, a gente vai testando e vocês vão dando feedback pra gente do que tá legal e o que não tá legal. JP, começando data FIFA, duas vitórias, né? 2-1 contra a seleção do Chile e 4-0 contra o Peru. Então cumprimos aí um objetivo de fazer 6 pontos nessa janela, que era muito importante. Sim. Vamos focar primeiro e falar aí contra o jogo contra o Peru, que tá bem recente, que foi ontem. Boa. Mas queria ouvir aí o que você achou dessa janela aí pra gente, do contexto geral aí. 6 pontos fundamentais, né? Eu acho que é aquilo que a gente vinha falando, inclusive, aqui nos últimos 2 programas, que a data FIFA agora de outubro, ela dava ao Brasil a possibilidade de jogar com os 2 piores times da tabela, né? Sim. Ali, o 9º e o 10º lugar. E a gente conseguiu reverter uma situação contra o Chile, né? Já que a gente saiu perdendo e virou o jogo. E ontem, contra o Peru, a gente fez o que você falou. 2 tempos distintos, um primeiro tempo muito abaixo. Acho talvez uma questão aí de falta de confiança, né? Que você via que o Brasil tentava e não conseguia. Aí teve o Peru que conseguiu fazer o primeiro gol. E um segundo tempo solto, que eu acho que tem um pouco... E aí a gente, até na nossa live do jogo Brasil e Chile, a gente criticou um pouco o Dorival, mas nessa eu acho que ele conseguiu extrair um pouquinho daquilo que ele precisava, porque ele sabia que ele não poderia só ganhar o jogo, ele teria que ganhar o jogo e de uma certa forma jogar. E ontem a gente viu que teve jogo. Ainda não foi um segundo tempo espetacular, não, mas foi um bom segundo tempo, tendo em vista as últimas atuações do Brasil. Então a gente tem esperança que talvez o Dorival possa agora encaixar algumas peças e o Brasil volte a jogar assim aí nas próximas rodadas aí das eliminatórias, né? Assim, eu acho que se a gente pegar os 4 tempos jogados, o que salvou foi esse segundo tempo contra o Peru, sim, na minha opinião aqui. E acho que cumpriu o que precisava, fazer 6 pontos. Então não tenho o que falar, o jogo contra o Chile foi horroroso. E eu acho que ontem o segundo tempo salvou os 4 tempos, mas... E aí eu só vou acrescentar mais 4 tempos da janela anterior, que foram os 4 horríveis, né? Nossa, Equador e Paraguai, então assim, é o melhor tempo dos últimos jogos aí. Exatamente. Então assim, se a gente somar os outros 4 tempos, nós estamos falando do melhor tempo dos 8 tempos, né? Então assim... Muito pouco para a seleção brasileira. Muito pouco para a seleção brasileira. Eu acho que é assustador ver isso. E ontem a gente estava até no caminho para cá, para a gravação aqui no estúdio, a gente estava batendo papo no carro e até estava falando assim, é muito nítido ver que o problema da seleção brasileira, além de não ter tempo, de não ter entrosamento, é muito mais psicológico. Dá pra sentir que os jogadores tava todo mundo carrancudo, todo mundo, assim, sabe aquela cara, todo mundo sério, ninguém ria. Tensão, né? Tenso, a palavra é essa. Tava todo mundo tenso, assim, ninguém conseguia... Você via que o time jogava contra o Peru tenso. Eu falei, gente, como assim, cara?
Jogar contra a seleção peruana com essa tensão, qual a lógica, né? Não faz sentido disso. Sim. É aquela coisa de que você fala assim, bicho, pra fazer 8, pra chegar pra fazer 6, ainda mais nesse desnível que tá, assim, nesse disparate. Novamente, eu reforço aqui e mantenho a minha fala, a nossa fala aqui do canal, que assim, pegar posição por posição na seleção brasileira, talvez hoje a seleção espanhola ou a seleção francesa tenha nomes que fazem uma competição. Tirando isso, cara, posição por posição, o Brasil tem muito jogador. O que falta pra gente, assim, talvez esse segundo tempo de ontem dê a leveza que a gente precisa. Talvez tava precisando disso, porque tava todo mundo jogando muito tenso, cara. E depois você vê que depois do pênalti, quem fez o gol de pênalti, deu uma aliviada. Deu uma aliviada que foi diferente contra o Chile, que o Chile a gente tomou o primeiro gol, né? Tomou muito rápido. Tomou muito rápido. Então desarmou tudo, então piorou mais ainda essa fase psicológica que eu tenho trazido, que você também traz. E que assim, eu queria entender se dentro do campo, como é que foi essa sensação? Assim? O que você percebia no primeiro tempo, assim? Me fala um pouquinho pra gente do que você sentiu. Assim, primeiro o aspecto da cultura, não, da torcida, eu achei muito legal, porque desde o começo ali da entrada do time no gramado, o aquecimento, depois o perfilamento pro hino, e primeiro e segundo tempo, 100% de apoio. Apesar da fase ser ruim, a gente não via ali a torcida, até conversando com alguns torcedores perto ali do meu assento e tal, você não via a galera com esse nível de cobrança pra deixar os jogadores tensos ali dentro do campo. A cobrança maior é da parte externa, né? Sim. Mídia social, imprensa. Então, o jogador levou pra dentro de campo isso, porque dentro do campo o ambiente tava... ele tava ali propício pra um bom jogo de futebol. E assim, obviamente que o Peru chegou a fazer um gol, né? Um gol impedido, que estava bem impedido, inclusive. Talvez aí foi um momento, puta, de novo. Aí, só que não, tá impedido e tal, mas foi uma chegada e já sai um gol que não valeu. Mas já liga um sinal de alerta. Mas todo o primeiro tempo ali, até o árbitro confuso, né? Porque foi mão, a gente viu, eu tava do lado oposto e na hora eu falei pênalti. E aí foi escanteio e tal, ficou ouvindo, marcou. Só que assim, não precisava disso, né? Era muito claro que foi pênalti. Ele não sei porque que ele não marcou de bate-pronto. Mas assim, o clima tava bom, João, pro jogo. Pior do que isso, JP. Pegando só esse lance do pênalti. Cara, 6 minutos e depois dá 3, né? 2 ou 3. Então, foi 3 no primeiro e 2 no segundo. O cara fica 6 minutos pra ver aquela imagem. Qual que era a imagem? O que o cara tava olhando ali? Porque, tipo assim, a mão bateu na bola. Cara, bateu. Assim, beleza, que esse lance tem que ser pênalti ou não tem que ser pênalti, é outra discussão. Hoje mas tá na regra. Agora né? Tá na regra, tá lá. Bateu na mão, independente do formato. É o famoso batom na cueca. Exatamente, tem ali, cara, não tem o que fazer. Não tem o que falar. Então pronto. E aí, assim, eu acho que nesse aspecto não tem jeito de explicar. Então, assim, e pra que gastar 6 minutos vendo aquele vídeo? Cara, eu até agora eu não consigo entender o que fez aquele árbitro. Péssimo árbitro também. Isso eu achei horrível. Você ficava conversando toda hora, não fazia o que precisava. Argentino ele? Nem lembro, cara. Vou até olhar aqui quem que era o árbitro aqui de. Mas não foi um árbitro que deixou muito a desejar, na minha opinião. E assim, se a gente olha pro contexto do jogo, assim, cara, não fazia sentido o cara ficar 6 minutos olhando aquela bola ali no primeiro tempo, né? Então, assim. E aí, o primeiro tempo, então, o que você destaca no primeiro tempo? Além da questão do pênalti, você viu alguma coisa diferente, assim, na sua concepção lá dentro? Eu vejo, assim, diferentemente do Alisson, o Ederson é um cara que a bola passa com mais facilidade pelo pé dele, né? Então, ele consegue fazer ali... Eu até fiz um vídeo, até coloquei ele nos nossos stories, de fatiada que ele dá na bola, já ligando pro ataque, sempre vai na cabeça do jogador que já tenta abrir a jogada, né, pros pontas. Então, assim, você via efetivamente ali a entrada do Wanderson já cobrindo a lateral direita, coisa que com o Danilo a gente não via, né? Que o Danilo, basicamente, ele jogava do meio para trás, junto com os zagueiros, então ele acabava sendo o que a gente fala, o terceiro zagueiro. Então, no primeiro tempo já deu para ver essa mudança tática na equipe, né? Pra gente poder ter ali o lateral que vai, que volta ali, funcionando bem. O Gerson, acho que ali no lugar do Paquetá, pra mim é uma mudança que precisa acontecer daqui pra frente, porque ele deu uma outra dinâmica.
Cara, o Paquetá não é um mau jogador, mas ele já não vem bem há um bom tempo, né? Então, tô falando de 2 jogadores ali, Danilo e Paquetá, que eu acho que já mostrou agora nesse jogo de ontem que os dois, se forem chamados, é pra cumprir banco, não pra entrar com cadeira cativa e serem titulares, né? Por favor, isso já acho que já ficou bem evidente. Sim. O árbitro é uruguaio. Uruguaio, né? Uruguaio. Esteban Ostochit é o nome deles. Nunca tinha visto ele e é o cara que foi muito mal ontem, assim. Então, assim, acho que mandou mal demais. E pegando o gancho do que você tá falando sobre os jogadores, né? Se você pegar, eu até vi alguém também falando assim, que o último cruzamento de um lateral direito tinha sido do Daniel, né? Tipo assim, há muito tempo. Ou seja, pensa, ontem teve. E a gente tá vendo o Danilo aí fazendo o papel. O Daniel é 2022 na Copa, né? Tem exatamente. 2 anos. 2 anos que você não tem um cruzamento lateral direito. Eu não sei se isso é real, mas foi uma fala que pareceu. Mas independente de ter sido exagerada, a grande realidade é o lateral direito tá fazendo falta na seleção brasileira. Sim. Você vê que tem, quando o Savinho, agora beleza, o Savinho e o Rafinha ficou caindo igual um pêndulo para um lado e para o outro, jogou, até a posição foi bem ontem, assim, eu achei até, fez um papel legal, e ele, mas você vê que o Savinho tá pisando na linha lateral e não tem, fica um buraco, assim, porque não tem ninguém com ele. Aí ontem, você viu o Wanderson, no primeiro tempo ele ficou seguro, assim, tava lá atrás, acho que ele tava bastante seguro e óbvio, né, como você falou, a estreia do cara, estreia do cara não tem como fazer diferente. Mas no primeiro tempo ele ficou. Aí deve ter sido uma instrução do Dorival, porque ele já tinha comentado antes do jogo que manteria um lateral travado lá atrás. E como o Abner estava subindo, então deve ter sido o comando que ele deu pro Wander. Cara, mas Peru, você não precisa manter um lateral travado atrás. É nisso que eu ia chegar. Gente, qual a lógica desse Dorival? Vamos lá, de verdade, cara. Sério, qual a lógica da gente ter 3 zagueiros mais 2 volantes, assim, porque a bola estava travada, o Bruno Guimarães e o Gerson estavam meio perdidos no primeiro momento. No primeiro tempo eles ficaram travados. Eles ficaram travados ali, eles estavam se embolando, se armavam, se defendiam e estavam assim, estavam jogando bem, mas estavam fazendo um papel que para eles estava confuso. E para mim aqui que estava assistindo também, acho que para a torcida que estava assistindo também estava confuso, assim, cara. E, bicho, o que eles estão? Eles estavam meio perdidos, assim, no primeiro tempo. Acho que foi a seleção inteira, mas, enfim, não foi um bom primeiro tempo. Mas quando você olha ali, cara, qual a lógica de você botar 5 caras defendendo contra o Peru? Não tem lógica. Não tem, não é, cara? Tipo, você pensa, é o jogo pra você enfiar lá pra dentro, fazer um monte de coisa, botar os jogadores lá bem no campo lá do adversário, como fez no segundo tempo. E os caras não poder jogar, né? E os caras não poder jogar, exato. Então, assim, você concorda com isso? Não, concordo. Essa leitura de jogo eu acho que passa bastante também, inclusive no jogo que a gente fez aqui, né? Que foi o Brasil e Chile. Total. Mesmo espelhamento ali, né? Cara, e assim, de novo, repetitivo, os 2 últimos lugares na tabela de classificação. Não tem sentido você jogar dessa forma. Mas eu entendo o lado do Dorival também, que ele tá tentando já montar uma estrutura, e aí a partir dessas estruturas fazer algumas modificações e tudo mais. Mas, cara, assim, é um exagero, eu acho. Muito. O medo de ganhar tira a chance da vitória. Total. Perdão, o medo de perder, né? O medo de perder tira a chance da vitória. Exatamente. Mas assim, acho que isso a gente tá vendo já tem algum tempo, né, JP? Que a gente também tem falado aqui. Contra o Paraguai também foi. Assim, o Brasil tá. Vamos falar uma coisa assim, eu não gosto nem de falar, mas a suspensão do Paquetá foi boa pro Brasil. Foi. Porque ele não sairia desse time. Eu tenho certeza que o Dorival não tiraria. Ele tá com uma cadeira cativa ali com o Dorival. Não sei por qual motivo. E eu posso acrescentar um a mais também, claro, que não vem jogando bem na seleção? Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Se ele não tivesse lesionado, ele estaria ali. Talvez ele também complicaria. A gente sabe a qualidade. Tomara que ele seja o nosso próximo aí, bola de ouro agora aí na próxima semana. Mas ele não vem bem na seleção. Então, assim, a gente tem que ver outros jogadores. Poxa, chama o Vinícius e tem que ser chamado pra janela de novembro. Mas, cara, se esses caras estão jogando, estão entrando bem, pô, cara, fica no banco aí, entra, picota. E só pra reiterar o que você tá falando, olha só. Vamos pegar aqui, porque a gente tem memória curta, né? Bastante memória curta. O Messi, antes da Copa América que ele ganhou, antes desses títulos aí que ele teve, ele era contestado na seleção o tempo inteiro, que ele não jogava, que ele jogava no Barcelona, que ele não conseguia fazer. Então, ninguém tá discutindo que o Vini Júnior joga ou não joga bola. Não. Ninguém tá discutindo. O cara joga bola, vai na seleção.
Não tá. Ah, então vamos parar de assistir? Não, mas como é que se adequa nisso? Você pega os números dele, né? A quantidade de gols que ele tem. Então, não é isso que a gente tá falando aqui, eu concordo plenamente. Então, assim, a ideia é... Cara, também não tô falando que ele joga igual o Messi, não tem... Primeiro que o Messi... Não, cada um é cada um. Cada um é cada um. Só tô falando o seguinte, que o Messi era um cara que jogava a bola no Barcelona pra caramba e não conseguia desempenhar o papel na seleção da Argentina como o Vini Júnior não consegue desempenhar. De novo, não é a mesma coisa um com o outro, mas tô só falando assim. Então, quem sabe uma hora vai. Só que também não tem que ficar... Eu não gosto de cadeira cativa. Então, por exemplo, Paquetá, cadeira cativa, primeiro que nem fez por merecer ser cadeira cativa na seleção brasileira. O Vini Júnior também, eu acho que agora, pô, o ataque funcionou de uma maneira legal. Então, Vini, como é que vai encaixar o Vini? Aí cabe o Dorival recebe milhões aí pra pensar isso. Como é que ele faz o Vini Júnior funcionar nesse time? Né? Então, assim, e vai ter que fazer o Vini Júnior funcionar, o Neymar, se Deus quiser, tá vindo aí, como é que vai fazer esses caras jogarem bola nesse time? Né? Então, assim, eu vejo que o Vini Júnior, tô só pegando um gancho do que você tava falando. Concordo plenamente que essas duas saídas, elas ajudaram a gente ontem no segundo tempo. Sim. De novo, segundo tempo, né, JP? O segundo tempo, a gente já falou aqui um pouquinho do primeiro, né, dessa dificuldade. O segundo tempo, o Dorival faz algumas mudanças, né, ao longo do segundo tempo. Não é logo na largada, mas na largada do segundo tempo você já vê um Brasil mais agressivo, porque a minha posição no campo era justamente a do ataque do segundo tempo e o jogo ficou ali concentrado 70%, 80% do tempo. E você via o Brasil alternando jogadas, né? Tanto ali pela ponta direita quanto pela ponta esquerda, construção central. E aí, por isso que eu falei, até citei o Gerson, a forma como ele estava flutuando no meio, ele aproximando do ataque. Então, assim, a dinâmica do jogo mudou. E aí, talvez é essa visão que você teve aqui da TV, que no primeiro tempo estava embolado o papel dele com o Bruno Guimarães. No segundo tempo, eu acho que encaixou. E aí, os dois jogaram bem. Pra caramba. Os dois, eu acho que fizeram a diferença ali no meio. Mas o que foi a diferença muito grande? Primeiro, assim, aí é nítido, assim, no campo você talvez deve ter visto até mais, mas... O Bruno Guimarães ficou mais postado, o Wanderson começou a subir e descer, e o Gerson ficou mais com uma armação lá encostado lá na ponta. Sim. Então funcionou bem pra caramba. O Gerson jogou muita bola ontem. Ele pegava na bola, ele soltava a bola rápido, ele tava produzindo bem. Mas vai lá, continua sua linha de raciocínio aí. Sim, e aí essa questão das mudanças que aconteceram já depois que tava 2-0, né? Que aí foi a entrada tanto Teve o pênalti, né? Teve o pênalti, isso. E aí teve o gol do Rafinha, segundo gol dele de pênalti, né? Foi no Savinho. Pênalti no Savinho, pênalti claro também, o cara calça ele. Isso. O juiz ainda deu uma titubeada pra marcar, novo, mas marcou, né? Não precisou do VAR dessa vez. E aí quando tem as mudanças, aí eu acho que aí o time se solta de vez, né? Que aí entrou o Andrés e o Luiz Henrique. E aí o Luiz Henrique, iluminado, né? Acho que é um cara que tá com uma estrela aí, porque ele tá conseguindo entrar e resolver os jogos, né? Já tinha sido assim no jogo anterior, quando ele faz o gol da vitória contra o Chile. E agora ele entra já na primeira jogada dele com o Andrés. O Andrés faz um golaço. Um golaço que lembra muito quem? Os gols do Bebeto, né? Que ele se posiciona e dá o sem pulo ali, E assim, foi muito legal porque foi bem no gol, de novo, né, que eu tava. E aí você vê a bola vindo e o posicionamento dele e a curva que a bola faz. Então, assim, foi uma plástica, um golaço. Que lembra também o gol do Richarlison, né, aquele gol que ele fez na Copa lá, que foi até o gol mais bonito da Copa e que foi eleito, né. Então, assim, ali você vê que o Brasil... Aí depois o Luiz Henrique também, numa jogada individual, acaba conseguindo fazer o jogo dele, né. Então, assim... Muito bom, acho que assim, dá para destacar vários nomes. O Igor Jesus, que foi muito bem contra o Chile, ontem teve poucas ou nenhuma oportunidade, né? Mas assim, é um cara que mostrou no jogo anterior que tem que estar ali na lista dos 23. Eu acho que depois com outras opções a gente avalia titularidade, né? Exato. Mas é um cara que, legal que ele conseguiu fazer o gol logo na estreia. Ontem ele lutou, mas não teve tantas chances. Então, assim, o Brasil, a gente fica com agora um pouco mais de tranquilidade. Fala, a gente vai pra Copa, isso é certo. Agora a gente vai passar por fase... direta, não vai precisar de repescagem, que era o nosso receio, porque tava ficando complicada a tabela, né? Nossa, e agora, tenso, né? E agora sim, vamos... Que a gente não... a gente sempre achou que o Brasil não tinha opção de não ir pra Copa. Ele vai ainda mais com a quantidade de vagas, né? Tá maluco. Mas
cara, tava chato, né, de assistir, né? Tava difícil. Ainda tá, de novo, a gente não pode se iludir falando assim, cara, o Brasil, de novo, um tempo, você lembrou bem, em 8 tempos. Em 8 tempos, o Brasil jogou um tempo bom. E aí, assim, não foi o ápice do Brasil. Não foi o ápice do Brasil. Então você vê que tem muito potencial, tem jogado. Gente, nossa frente tem Savinho, tem o Rodrigo, Vini Júnior, Endrick, Rafinha jogando muita bola no Barcelona. E aí você lembrou de um nome agora, Rodrigo numa posição um pouco mais de meia, né? Sim, essa era a outra coisa que eu ia trazer aqui, mas já puxei, bola. Aí, assim, ele não foi brilhante. Não foi também assim aquele que você olha e fala, pô, puta destaque, um cara que se destacou. Mas acredito eu que ele ali, jogando com caras com uma mobilidade boa, no caso do Gerson, no caso do Andrés Pereira que entrou ali também, a gente consegue ter versatilidade, né? Você consegue fazer inversões. E o Rodrigo é um cara que se adapta muito bem, né? Então, assim, Dorival, você chama o cara pra posição que ele pode dar de melhor. Não vamos convocar o cara, o Vinícius Júnior é ponta esquerda, aí o cara vai jogar na ponta direita, ou vai jogar no comando. Não, cara, chama ele pra posição que ele rende melhor. Porque se você tentar inventar, o cara não vai render, a gente vai criticar, a torcida vai ficar chateada, a imprensa vai bater e as coisas não vão acontecer. Então, se a gente der pros caras que jogam hoje na seleção a possibilidade de jogar dentro do seu melhor posicionamento dentro do campo, ele vai render mais. Pô, mas eu quero jogar com Ciclano e Beltrano. Meu, joga com um, o outro vai pro banco e vai trocando e vai adequando até o momento que você conseguir encaixar o jogo. Ó, você vê a estatística aqui, olha que interessante. A gente teve 18 finalizações no jogo e o Peru teve 3. 18 contra 13. No segundo tempo, foram 14 finalizações. Ou seja, teve 4 no primeiro tempo. É um negócio que, assim, demonstra a disparidade que isso faz, assim, não tem o que falar. Então, ou seja, o segundo tempo, ele realmente, foi pífio o primeiro tempo. Vou falar assim, foi horroroso, né? Foi uma pelada. A diferença é que saiu, conseguiu achar o gol, né? Exatamente. E tava meio tranquilo. Nossa, tava assim... Mas o jogo tava ruim. A minha esposa tava assistindo comigo e falou assim, Jesus, assim, o Brasil tá horroroso, você der. O jogo tá bem ruim assim mesmo e tal. E tanto que no segundo tempo foi uma surpresa boa. O primeiro gol, o segundo gol e mais um gol na sequência ali, um gol atrás do outro, que foi excelente para animar o Brasil. E ouvindo você falar do Igor Jesus, me remete ao negócio também que a gente falou, que foi um vídeo que tá rolando aí do Guardiola com o Luca Toni, né? Sobre a posição do camisa 9. A gente sempre fala aqui, saudosismo puro, assim, que camisa 9 pra nós tanto eu quanto o JP tô falando aqui por nós, porque você também gosta do camisa 9, sim, né? E eu acho que o centroavante ele faz muita falta. E aí os dois brincando lá, e o Luca Toni brincando com o Guardiola, assim, cara, fala aí, o falso 9 só funcionou porque você tinha o Messi. Fala isso aqui, pelo amor de Deus, na gravação. Fala isso aqui, porque tá todo mundo colocando falso 9 e aí tá acabando com a minha posição. Poxa vida, você tá matando. E ele rachando de rir. E ele mesmo falando que ele mudou. Ele falou assim, ele não afirma que é por isso, mas dá a entender que, cara, é claro que funcionou muito bem, porque ele tinha um Messi da vida. E quando ele tentou fazer isso de novo, ele não tava conseguindo ganhar. E agora ele tem um baita camisa 9 lá, que é o Haaland, que mete 60 gols por temporada e faz não sei o quê. E ele fala isso no vídeo. Se vocês não viram esse vídeo, procura aí, Luca Toni Guardiola, que vale a pena. É muito legal, eles estão num restaurante, tomando um vinho, assim. Então estão num momento propício. Estão num momento propício, rachando de rir, assim, e é impressionante, assim, porque ele inclusive fala lá, o Guardiola é um cara que mudou o futebol, mas que também acabou com o futebol, porque ele inventou esse negócio do falso 9, os times tentam fazer isso, e não funciona. Por que não funciona? Porque falta um cara como o Messi. Quantos Messi existem, né, JP? Né? Mas assim, aí pegando esse gancho do Igor Jesus, cara, camisa 9 tem que ter, né, cara? Tem que ser. Sim, o Brasil tá numa carência, né, de camisas 9, né? Se a gente olhar as últimas Copas do Mundo, parece que vem piorando, né, a qualidade do cara que era o camisa 9. Desde o Ronaldo, aí veio o Luiz Fabiano, aí veio o Fred, Gabriel Jesus e, Richarlison. Então, assim, a gente vem numa queda, num processo de enfraquecimento na posição que a gente era mais letal, né? Então, cara, quando o Messi
ele abre os espaços, né, pro falso 9, tanto quando você lembrou bem aí do Luis Soares, do Neymar, naquele Barcelona fantástico, o trio MSN. Cara, obviamente que aquilo ali funcionava porque esses caras têm um quilate de qualidade gigantesco, né? Sim. E aqui, e aí até pegando um pouco do tema que você trouxe, falando de Europa, desse modelo de jogo e pro futebol brasileiro. Cara, o futebol brasileiro, ele tem a essência do futebol brasileiro que a gente já discutiu aqui. Isso, então a gente não tem que se apegar ao movimento que está sendo feito lá. Vamos continuar com as nossas crenças, com as nossas virtudes, porque o Brasil, ele pode sim, da forma como ele já jogou, continuar jogando e incomodando, né? A gente pode se atualizar, mas não precisa se ficar igual. Assim, a gente faz episódios que foram incríveis aqui, que a gente gostou de fazer pra caramba. Se você não assistiu, assiste aí a essência do futebol brasileiro. A gente ficou tentando buscar qual que é a seleção que representava a essência do nosso futebol e foram 3 episódios aí bem legais. E quando a gente olha isso, JP, não significa que eu não tô falando assim, não vai funcionar com falso 9 ou vai funcionar com 9, mas ponto não precisa mudar a nossa convicção pro cara de fora. O cara tá vindo lá de fora. Então beleza, então bota os jogadores brasileiros aqui do futebol brasileiro pra tentar encaixar, pra tentar fazer alguma coisa, sem algum movimento, tipo igual, tô falando, pegar o jogador brasileiro, tipo o Pedro, que tá jogando aqui, é um cara 9, é um camisa 9, que faz gol, é artilheiro. Sim. O cara lá segura. Se você pega hoje, por exemplo, sei lá, a gente tava até falando também do Hulk. Cara, o Hulk, eu tô falando pra chamar o Hulk? Cara, não sei, mas tô falando simplesmente assim, o Hulk guarda, ele segura 2 jogadores em qualquer jogo que ele tá. É um jogador marcando ele mais um. Cara, abriu espaço pra jogar, pra outras pessoas fazerem, pra outras pessoas passarem. O Igor Jesus ainda não é conhecido, então ele não segura, mas sei lá, o Pedro já é o cara que os caras vai ter um cara colado nele certamente o jogo inteiro. Ele já vai anular talvez um segundo, e assim vai. Eu acho que é isso que a gente precisa começar a testar, porque eu acho que aí vai fluir o jogo brasileiro. Porque assim, não adianta vir com a fala, o Dorival ontem novamente falou a mesma coisa que ele vem repetindo todas as vezes, e aí, foi até bom, isso a gente nem conversou. Ele virou e falou, porque a gente tá jogando com o time com 11 atrás da linha da bola. Dorival, todos os times do futebol mundial, com exceção de 5 ou 6, vão jogar contra o Brasil 11 caras atrás da linha da bola. Sempre foi assim, sempre será. Sempre foi assim, cara. Não adianta você reclamar que o cara tá jogando. Vai jogar assim, não adianta, bicho. E assim, o time ele tem que se preparar, por isso que a gente precisa de um treinador que com pouco tempo consiga fazer isso, certo, JP? Porque quantos times no mundo vão jogar com o Brasil de igual para igual? É isso que você falou, muitos poucos, né? E a gente pega, por exemplo, Dorival, ele teve tempo para treinar. Ele teve a Copa América, a gente teve um período maior do que a gente treina para uma Copa do Mundo. E, cara, você viu que fiasco foi a Copa América, foi desastroso. O Fernando Diniz, ele tem as convicções dele. E pro futebol que ele tentou trazer pra seleção enquanto ele foi técnico, a gente sabia desde o começo que não ia dar, porque não tem treinamento, não tem tempo. Se o Fernando Diniz conseguisse pegar esses jogadores, um mês, galera, vamos fazer assim, cara, talvez ia dar certo. Talvez sim. Mas sem treinamento é loucura. Não tem como, não. É aquele negócio, é um junta-junta. O Brasil, ele é um junta-junta. Só que o problema o futebol brasileiro tá um junta-junta, né? Sim. E aí, como é que faz para um time que tá se juntando conseguir jogar bola numa característica diferente? Então, ou seja, pega o segundo tempo aí, vamos assistir o segundo tempo. Se você não viu o jogo de ontem, assiste lá o segundo tempo. Vê lá, porque o segundo tempo, de novo, não é o primoroso, assim, não é o futebol magistral do Brasil, mas é um futebol totalmente diferente do que a gente viu nos últimos tempos. E é o que a gente espera da seleção, né? Ontem, por exemplo, o Dorival, ele sabia que, além da vitória, do 1-0, ele precisava mostrar alguma coisa diferente. Porque contra o Equador foi 1-0, ele foi criticado. Depois perdeu do Paraguai, não jogando nada. Ganhou de 2-1 do Chile, foi criticado porque foi um jogo ruim. Então se ele ganha de 1-0, um gol de pênalti do Peru, cara, eu não sei se a gente já tá contando aqui uma outra história hoje já sobre o Dorival. O Dorival, então, acredito eu que ele conseguiu ontem fazer o time jogar. Ele precisava disso, ele precisava mostrar para ele ter um pouco de tranquilidade, para ele repensar em algumas convicções que ele tem, porque muito provavelmente na semana que vem, final da semana que vem, então a gente tá falando daqui 10 dias,
já vai ter uma nova convocação pra daqui um mês a gente tá jogando de novo. Porque você convoca 15 dias antes da seleção se apresentar. Então, assim, muito provavelmente os jogadores estavam agora com seus mesmos. Não vai ter novidade. E vai ter o cara que, talvez o Neymar volte a jogar. E o Estevão. Então, assim, aí a gente dá qualidade pro elenco. Opções pro próprio treinador. Então, assim, acho que, Dorival, a gente confia em você. A gente, no jogo anterior, no ao vivo, a gente fez aqui até algumas... Será que mantém, não mantém? Não que a gente quer a cabeça de ninguém, a gente é muito cuidadoso até pra criticar jogador, né? A gente sabe que o cara é profissional, ninguém entra no jogo não querendo ganhar, né? Exato, a gente já falou isso aqui. Mas, a gente quer ver, cara, é fácil, cara, é implementar aquilo que a gente sabe que o Brasil tem capacidade de fazer, né, João? Assim, você falou corretíssimo, a gente não de fato, assim, o Brasil vem tendo um desempenho horroroso. Então, assim, quando a gente olha e não vê nada além no treinador, muitas vezes a gente entra e será que tem mais alguma coisa que esse treinador pode trazer? E aí eu acho que ele contou ontem com a sorte. E que a sorte, de novo, a gente já até falou isso aqui no episódio agora, a sorte faz parte do negócio. Total. Então, cara, essa saída do Paquetá, e aí ele tomar a decisão do Danilo, né? Tipo assim, e mais o o Vini Júnior machucado. Cara, talvez abriu os olhos dele. Então o que a gente espera aqui é que ele olhe para o segundo tempo e não volte com a convicção do primeiro tempo de ontem para o próximo jogo. Acho que ele tem que olhar, assim, na cabeça do Dorival, a gente tem que ser... Eu sei que treinador é um pouquinho mais... tem as convicções muito travadas, assim. E todo treinador, não é só o Dorival, qualquer treinador é muito fixo assim no que imagina e ataca só nisso. Mas quando você olha pro dia a dia, ele tem que analisar falando assim, cara, o primeiro tempo do jogo de ontem foi horroroso. O segundo tempo funcionou. Deixa eu ver o que aconteceu no segundo tempo. E aí, a partir disso, fazer a seleção jogar a partir desse segundo tempo. Não dá pra simplesmente ele agora acomodar e falar, ganhei 2 jogos. E mudar tudo e no próximo jogo a Venezuela. Vamos de novo com o Danilo, de novo com a burocracia, sem nenhum lance, de novo. Gente, não tinha um cruzamento do Danilo. Eu vou fazer questão de pesquisar pro próximo episódio. E você trazer. Quantos cruzamentos o Danilo fez na seleção desse período que ele tá. Eu tenho certeza, assim, porque eu não via nem ultrapassando. No jogo contra o Chile, ele foi lá pra frente e você via que ele não sabia o que fazer lá na frente, porque o Danilo, e eu não tô falando aqui, o jogador já não desempenha esse papel. Já tem anos que ele não desempenha esse papel. Jogador defensivo, né? É um jogador defensivo, é um jogador que tem a convicção defensiva e acho que agora é hora de botar os jogadores aí diferentes na lateral. E aí entrou mais gente, né, JP, ontem, assim. Entrou o Endrick, entrou pra jogar ali, jogou pouco tempo, né, entrou com 78 minutos. E entrou ele, o Matheus Pereira e o André depois, né. Mas, o que a gente fala? O Endrick ontem... o Endrick acho que não teve participação, né, foi muito abaixo, assim. Mas não por culpa dele, acho que... mais pela questão também, talvez, ali, dele não ter conseguido o espaço que ele tá acostumado a jogar, né, talvez ali... não se enquadrou. O Matheus Pereira entrou bem, acho que teve... Entrou leve, assim, o cara estreou, né? Então ele foi convocado pra esse jogo, né? Ele não foi convocado pra janela. Ele foi convocado no amarelo, na suspensão do Paquetá. Então ele foi convocado no final de semana e já tava treinando com o grupo e entrou e teve uma chance de gol, uma bola que passou muito perto ali da trave. Ia ser um baita gol também. Ia ser um gol legal. Então, assim, vem se destacando no Cruzeiro, no Campeonato Brasileiro. Quem sabe é um cara que a gente vai começar a ter agora mais atenção, né? Será que ele vai estar na próxima convocação? Não dá pra saber. Difícil. Não dá pra saber. Mas, assim... Em teoria, não, né? Dá pra dizer que ele aproveitou um pouquinho melhor a oportunidade agora do que o Lucas teve na convocação passada. Anterior. Certamente. Né? O Lucas Moura, né? Que você falou. Com certeza. Eu concordo plenamente que nessa janela, assim, nesse papel, se a gente fosse falar um cara que aproveitou a oportunidade, foi o Matheus Pereira. Entrou jogando leve, entrou jogando, batendo na bola, procurou. Ele pegou na bola, tanto que a nota dele é maior do que a do Endrick aqui no SofaScore. Porque ele participou. Participou de jogadas e tudo mais. E olha uma coisa interessante, vendo o jogo, eu não tinha visto que a entrada do Andréas e do Luiz Henrique
tinha sido aos 69. Pra mim tinha sido antes. Não, já foi bem esticado. Então, mas 69 é metade, né? Metade já, né? Era isso metade. mesmo. Então, ou seja, você para e pensa assim, Dorival, olha o tempo que o Dorival ainda manteve o primeiro tempo, mas o time... Mas é que o time jogou, né? Eu acho que talvez ele tinha... jogou bem. Eu acho que o treinador entra com o propósito. Eu vou trocar entre 10 e 15. Aí viu que tava jogando bem, ele segurou até os 25. Segurou até os 25, sim. Eu acho que aí tem... E o André entrou no final, né? O André entrou com 79. Não, entrou um minuto depois depois do Matheus Pereira e do Hendrick. Tá. Ele entrou no lugar do Bruno Guimarães e o Hendrick entrou no lugar do Igor Jesus. O Igor Jesus saiu com uma nota aqui no SofaScore boa, 7.4. O Rafinha saiu com a melhor nota, pode 2 gols, né? Óbvio. E aí, mas, sei lá, eu gostei muito do Luiz Henrique ontem, 8.3, ficou quase igual ao do Rafinha, que foi 8.4. O Luiz Henrique, a gente já percebeu que ele entra bem, né, nos jogos. Ele entrou bem naquele jogo horrível com o Paraguai, ele entrou muito bem. Aí no jogo anterior com o Chile, ele entrou bem e fez o gol. E agora ele fez gol e deu assistência. Sim, jogou muito. Não, assim, o Luiz Henrique ontem entrou e mudou o jogo. Ou a gente pode falar que ele entrou e mudou o jogo, assim, né? Porque o golaço que ele fez, e mais isso. E ontem a gente fez uma enquete também pra saber qual o placar e nós tivemos uma pessoa que acertou aí. 4x0? 4x0. André lá, valeu André que ficou com a gente aí. Participou da live aqui, né? Amigo nosso, a gente vai começar a colocar alguns brindes, né, JP? Vamos começar a fazer as brincadeiras e ver como é que a gente consegue sortear algumas coisas. Dessa vez fica só no obrigado, parabéns. Valeu, né? Valeu, André. Valeu participar, participa. Inclusive, você concorda com a gente aqui? Vocês concordam com a gente sobre esses comentários aqui do Jogo Brasil e Peru? Tem alguma coisa que vocês viram diferente? Algum ponto aqui a destacar? E JP, antes de mudar aqui para falar um pouquinho, para fechar a janela aí dessa data FIFA aí contra o Chile, que a gente fez ao vivo, então a gente já esticou bastante lá. Algum comentário a mais aqui? Cara, só assim, acho que falar um pouquinho da experiência, né, do estádio, Mané Garrincha e Arena BRB. Estádio, eu já tive lá na Copa do Mundo, na Copa das Confederações e voltei agora depois de 10 anos. O estádio melhorou, assim, acho que tinha bastante coisa na época lá ainda para fazer. Eles fizeram ali um complexo dentro da área do estádio com o Mané Mercado, que é é surreal, é um mercadão com vários restaurantes, bebida. Legal. E que você senta numa mesa, você pede num cardápio eletrônico e ou de qualquer lugar. De qualquer lugar, vem pra você e você tem uma conta única. Então, assim, uma experiência que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Baita experiência. Então, é um espaço que funciona ali em Brasília todos os dias e tal. Então, assim, é um ponte gastronômico agora. Não é só pra jogos. Então, assim, ontem tava lotado, cara, assim, e impressionante a agilidade do serviço. Porque, cara, você pediu uma bebida, você pediu uma comida, ela chegava, assim, 5 minutos. E o negócio tava explodindo de gente, saindo pelo ladrão. Caramba. Então foi bem legal. Então, assim, foi uma experiência boa, cara. Eu gostei. As duas outras vezes eu tinha ficado no anel superior, eu fiquei agora no anel inferior. Então, assim, a visão de jogo, a proximidade. O estádio Mané Garrincha é muito, muito bonito. Pô, que legal. Isso é um baita comentário interessante. E essa experiência, o calor da torcida, como é que tava lá? Cara, o povo brasiliense, eu acho que eles, assim, gostam muito de futebol. E eles precisam, talvez, aí de um clube numa Série A, Série B, para poder movimentar a cidade, para poder movimentar ali o estádio. Porque, assim, até tava pensando, eu falei, nada contra, cara, mas o Red Bull veio aqui para comprar o Bragantino. Pô, o Bragantino é um time que não vai crescer, cara. Ele tá dentro de uma cidade que é limitada. É uma maravilhosa cidade, que é Bragança Paulista, mas não vai ter... Aí você começa a tentar entender qual que é a estratégia da Red Bull, por exemplo, para poder adquirir esse clube, né? Tá, ele queria chegar rápido na Série A e tudo bem e tal, mas se você pega, por exemplo, um time lá de Brasília, ou leva um time para Brasília para poder movimentar, cara, tem mercado, tem espaço, eu acho que poderia ser feito uma usabilidade melhor. Será que a torcida não é um negócio que mexeu mais? Porque o time do Bragantino... A torcida do Bragantino é pequena, cara. E comparado com o Brasiliense, assim, eu não sei te falar. Eu também não sei, mas a torcida... Mas faz sentido, né? Mas é um bom ponto. Qual que era o outro time lá? O verde lá? Tem o Gama, né? Tem o Ceilândia, o Gama, o Brasiliense. Tem 3 times. Cara, obviamente que o Candangão, que é o campeonato brasiliense, ele é um campeonato de nível
baixo, né? Eu não falar que é um nível de várzea, né? Mas é um nível muito ruim. Sim. Mas você vê que o povo gosta, né? O ponto é esse. Então, assim, você teve ali Palmeiras e Vasco, o maior público do futebol brasileiro em 2024. Foi agora, há umas 3, 4 semanas atrás, no Mané Garrincha. Aí o Botafogo jogou com o Grêmio, também deu mais de 30 mil. São Paulo e Corinthians deu quase 30 mil. Então você mantém um público de 30 mil pessoas, né? Ah, mas aí vocês estão viajando, que vocês estão falando de Brasiliense, Gama, Ceilândia. Não, tudo bem. A gente sabe que hoje esses 3 times não vai dar passar de 5 mil. Sim. Mas talvez tivesse uma SAF aí procurando uma oportunidade, né? Talvez montar um time como o Cuiabá da vida, né? Exato, esse é o ponto. Eu acho que o grande modelo é o Cuiabá, que deu certo, que infelizmente esse ano tá muito mal, mas que deu certo em Cuiabá, que, cara, perto de Brasília, Cuiabá não tem a mesma tradição, né? Se a gente for falar de futebol. Exatamente, com certeza. O Cuiabá é um modelo interessante. Mas eu entendi seu ponto, faz sentido, é um baita ponto. Show de bola, JP. Mais uma vez aí, essa experiência de dentro do campo, trazendo aí pra gente. Isso é bom demais. Valeu mais uma vez. E aí você falou, né, que ontem você estava vendo com a sua esposa, e a minha esposa, né, quando eu falo, vai ter um jogo aí, daqui umas 2, 3 semanas eu vou pro jogo. Aí ela já fala, mas de novo você vai ver jogo do Brasil, mas ninguém nem vê jogo. Eu falo, não, a gente vê jogo do Brasil e tem números que mostram que a galera ainda acompanha. Nem que seja pra ser hater, né, pra depois poder criticar e tal. Mas, assim, obrigado pela paciência aí, Ju, que ela sempre questiona, né? Mas de novo, o Brasil não tá bem e tal. Mas a gente tá contando uma história, né, João? Sim. O nosso objetivo é, lá em julho de 2026, a gente olhar pra trás e falar, valeu a pena, somos hexa. Exatamente, é isso. A ideia desse propósito aqui é fazer isso, é conectar e fazer esse bate-papo de torcedor para torcedor para trazer. E não é só na boa, né? Na mal também a gente tá junto. Exato, é isso mesmo. Se for só na boa é fácil, né, JP? Então a gente tá passando. Graça, né? A gente tá passando um momento agora turbulento, mas de novo, com grandes audiências. Todas as audiências, a Globo ontem também soltou de novo, que foi audiência altíssima. Eu não vi quantos pontos percentuais, mas foi bastante alto aqui. Então, e deu 60 mil pessoas no estádio. Olha estádio isso. Para 72. Então, ingresso caro. De novo, seleção brasileira chama a atenção. Então bora que a gente tem muita coisa para fazer e nós vamos chegar em 2026 com esse ex aqui debaixo do braço. JP, para finalizar, cara, pra gente falar um pouquinho, vamos fazer um resuminho aqui do Brasil e Chile. Tem muito o que falar, foi horroroso. Foi péssimo dos péssimos, assim. Apesar da quantidade de finalização que tá aqui, 14 do Brasil contra 7, eu nem me lembro dessas 14. Mas foram 14 chances, mas sem grande... Não deve ter volume, deve ter sido bateu ali, que defesa do goleiro mesmo, por exemplo, tiveram 0 do Brasil e 2 do cara do Chile. Ou seja, foi um jogo, assim, pra esquecer, foi horrível, assim, e o que mais importa é o resultado. Acho que essa é a diferença pro jogo do Paraguai, né? Essa é a diferença contra o Paraguai, exatamente. O jogo é aquele negócio, você joga mal, tem que ganhar. Que é o Brasil, né? É o Brasil, pô. Jogou mal, ganhou. Então pronto, resolveu, era o que precisava e tá tudo bem. Mas, vou te falar, esse jogo foi medonho, a gente fez aqui e foi até difícil de criar assunto, né? Nós fizemos meio em cima da hora, nem deu pra chamar vocês aí pra ver com a gente muito com espaço, mas vou te falar, assim, foi um jogo difícil até de ter assunto, né, JP? Sim. A gente fez. O gol do Chile muito no começo desanimou a gente, né? Sim. Deu aquela, putz, e agora, minutos, né? E agora? Como que a gente vai conduzir isso aqui, essa conversa e ficar batendo papo? Porque assim, cara, futebol, a gente acabou de falar. Você ganha, você perde, faz parte e tá tudo bem. A gente tá na boa e tá na ruim. Mas, assim, a gente já tá um pouco esperto com o Brasil, sabendo que o desempenho não tá bom. Numa primeira bola, você toma um gol de um cara que não é tão alto, que é o Vargas. O Danilo não sai do chão, o Ederson também ali poderia ter defendido aquela bola, né? Então, assim, cara, mas beleza. É aquilo que você falou. O importante foram os 3 pontos daquele jogo. Não convenceu, mas a gente ganhou, tá tudo bem. Ali a gente conseguiu 2 vitórias, saímos de 10 pontos para 16. O Dorival conseguiu ultrapassar a quantidade, porque o Dorival tinha uma derrota só, que foi justamente pro Paraguai. Falando dos 12 jogos que ele completou ontem. Ele tinha 5 empates
e 4 vitórias. Agora ele tem 6 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Então agora ele tem mais vitórias do que empates e derrotas. Então tá tudo bem. A estatística do Dorival favorece ele. Mas o futebol... Não. De novo, se a gente for campeão assim, tá ótimo. Entendeu? Se a gente for campeão no mundo jogando assim, tá maravilha. Mas não é o que parece. Sim. De novo, eu gosto sempre de brincar que isso anima a gente. Eu brinco assim, por exemplo, uma eliminatória ruim anima a gente pra ser campeão, porque normalmente 2002 e 94 foi assim. Mas tínhamos outro tipo de jogadores. Exato. E sabe isso que você tá falando agora? É o mantra de quase todo mundo da torcida, cara. Você conversa com o cara e tá todo mundo... Não, esse ano não tá bem, então é sinal que na Copa... Tá todo mundo se apegando a isso agora. Se apegando a isso. Mas é isso, é uma mística que você tem que se apegar, porque não tem mais o que fazer. Porque quando pega os números, por exemplo, do Tite na seleção brasileira... Voava, né, o Brasil? Tá louco. O Brasil destruía, né? Tipo assim, aproveitamento mais de 80% dos eliminatórios. Mas que não adiantou nada, porque a gente não foi campeão. Então, ou seja, que seja assim e que a gente consiga ser campeão. Brasil e Chile não tem muito mais o que fazer, 2-1, Luiz Henrique e Igor Jesus. E o Vargas fez lá o gol lá aos 2 minutos. O jogo foi horroroso, mas a gente fez ao vivo e em breve a gente vai fazer o que pegou muito do Brasil e Chile foi Chile 1, Botafogo 2, né? Os botafoguenses aí eufóricos. Os botafoguenses estão aproveitando, né, cara? É isso mesmo. Mas é isso, JP. Tudo que é bom dura pouco, a gente sempre gosta de falar isso. Chegamos aqui ao final de mais um episódio. É um prazer estar aqui, falar com vocês, comunicar com vocês sempre. E principalmente saindo de uma janela data FIFA assim, com 2 vitórias. Dar aquele alívio para nós na seleção brasileira. JP, mais uma vez, obrigado. Prazer estar aqui com você. Valeu, João. Setembro de 2023, a gente tinha estreado aqui o canal, a gente saiu com 2 vitórias. Foi Brasil 5, Bolívia 1, lá em Belém. E Peru 0, mesmo adversário de agora. Brasil 1 gol do Marquinhos de cabeça no final do jogo. Depois disso a gente teve empate com vitória, 2 derrotas, vitória e derrota. Um ano depois. Uma confusão. Agora a gente conseguiu 2 e 2. Então o que a gente quer deixar de recado aí pros nossos amigos é que mês que vem voltam aí os jogos, né? Então já da semana que vem deve ter convocação, depois já tem jogo. Então assim, galera, logo a gente vai estar falando já de Brasil e Venezuela, né? Ou melhor, Venezuela e Brasil, Brasil e Uruguai. Então vem com a gente, até lá a gente vai ter outros episódios falando de outras coisas legais aqui. E tá gostoso, né, João? A gente tá debatendo, tá conversando aqui. Demais. E, pra vocês saberem, dia 14/11, Venezuela e Brasil. E dia 19/11, Brasil e Uruguai. Salvador. Bora, pessoal de Salvador. Pelourinho, Olodum, né? Fazer um... Sempre traz sorte pro Brasil, né? E um adversário pesado, né? Apesar da má fase também. É isso aí. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Não esquece, segue a gente nas redes sociais, compartilha, ativa o sininho, que a gente precisa de vocês e a gente tá aqui pra fazer. Comenta aí embaixo, fala pra gente o que não tá legal, o que tá bom, o que vocês querem ver aqui, que a gente tá junto. Beleza? Até a próxima, vamos juntos! Valeu!